Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no YouTube. E hoje eu vou falar um pouco sobre um versículo da Bíblia que é Gênesis, que está em Gênesis, que é Gênesis primeiro. E eu vou explicar para vocês a minha opinião sobre esse versículo e algumas insights que eu tive ao ler ele. Já vou falar para vocês que é Gênesis primeiro, que fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Entende o tamanho do poder de Deus para ele criar os céus e a Terra, o planeta Terra? Entende o quão magnânimo, o quão grande, o quão poderoso alguém é, tem que ser para poder criar um planeta inteiro, para poder criar os céus, os firmamentos, as estrelas? A gente lê isso e passa batido, às vezes até porque é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, né? E a gente passa batido e a gente nem para refletir. Mas quando nós paramos para meditar sobre esse versículo, para refletir, nós conhecemos muito sobre a natureza de Deus, uma parte da natureza de Deus, que é o quê? Que Deus é onipotente, quer dizer que Deus é todo-poderoso. Esse versículo ele fala sobre o poder de Deus, porque um ser capaz de criar um universo, capaz de criar um mundo inteiro, capaz de criar o planeta Terra, os céus e a terra. E depois fala, e criou tudo que nele há. E a gente às vezes fica tão angustiado por problemas na nossa vida, nós ficamos tão aflitos, porque nós esquecemos um pouco desse versículo, nós esquecemos um pouco dessa ideia, desse conceito de Deus Todo-Poderoso. Porque se a gente parasse para pensar mesmo que nós, em nossa vida, nós aceitamos Jesus, nós estamos vivendo uma vida com Deus, ou você que mesmo está afastado, não vai à igreja e tal, mas você confia em Deus, você acredita em Deus, você fala com Deus, você ora com Deus. Quando nós estamos conectados com Deus, se a gente for parar muito para pensar, se a gente for parar bem para pensar, nada nesse mundo nos assusta. Nada tem poder para nos destruir, nada tem poder para nos deixar abatidos. Porque nós, humanos, falhos, pecadores, pequenos, menores do que o pó, temos com nós o Deus que criou o universo inteiro, que criou os céus e a terra, criou os animais, criou tudo. O Deus que governa tudo. Esse mesmo Deus é o Deus que quer, a todo momento, em toda a história da Bíblia, a gente vê que Deus quer relacionamento com nós. Então isso quer dizer que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, ele está com nós. Quando nós estamos com Ele, quando nós estamos com um relacionamento com Ele. E você já imaginou que diante dos problemas da vida, diante das aflições, o que são esses problemas, essas aflições, perante o grande poder de Deus, né? Porque se a gente for parar para pensar bem mesmo, parar para refletir, é, se a gente tiver essa ideia bem firme na nossa cabeça de que o Deus Todo-Poderoso está aqui comigo ao meu lado, porque ele é onipresente, ele está na minha vida, ele está me governando, ele está me protegendo, eu não tenho que temer nada, eu não tenho que ficar ansioso por nada, eu não tenho que ficar preocupado com nada, eu não tenho que ficar morrendo de preocupação por algo ruim que aconteceu, que é algo ruim que vai acontecer. Por quê? O meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que quer relacionamento comigo, é o mesmo Deus que, com seu enorme poder, onipotência, força e soberania, criou os céus e a terra. Então, esse mesmo Deus é o Deus que quer um relacionamento próximo com nós. Então, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ficar ansioso. A gente não precisa ficar preocupado. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele cuida dos seus. Ele cuida daqueles que aceitam a Jesus, ele cuida daqueles que oram a ele cuida daquele que o buscam. E sabendo disso, né, dessa natureza todo-poderosa de Deus, porque a gente sempre ouve falar na Bíblia, ouve falar, as pessoas contam que Deus faz milagres e tal, Deus é todo-poderoso, mas a gente às vezes esquece de que isso é uma lei, é uma realidade. O Deus Todo-Poderoso, o Deus forte, ele está do nosso lado. Ele está conosco. O que a gente vai temer se nós temos um Pai Todo-Poderoso, todo forte, que pode resolver qualquer coisa? Um Pai justo, um Pai amoroso. O que a gente vai temer? Então, esse versículo é um chamamento para nós pararmos de nos preocupar tanto, parar de nos desesperar tanto perante as aflições e os problemas da vida. É um convite a nós descansar em Deus pela nossa fé.
Porque quando nós estamos com essa fé, com esse entendimento de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, nós estamos descansados, porque nós sabemos que nós temos um Pai para nos proteger. E nada, nada nesse mundo, embora algumas coisas nos deixam tristes, nos deixam abatidos, mas nada vai nos fazer cair naquele estado de desânimo, de apatia, de desesperança. Porque nós sabemos que há um Deus Todo-Poderoso que está ao nosso lado. O mesmo Deus que criou todo o universo, que criou os céus e a terra. E essa é a ideia, né, que eu tinha para falar para vocês. E eu espero que vocês que tenham chegado a alguém, tenham atingido alguém. E para mais vídeos, me sigam no YouTube e deixe o joinha. Tchau, tchau.